Eliane, Oi. você como pré-candidata, aí eu vou logo na questão principalmente de uma coisa importante. E minha primeira pergunta é sobre educação. O que é que você pensa para educação para o nosso município? Você como pré-candidata a prefeita do nosso município, e se for realmente chegar a ser a candidata e ganhar as eleições, o que é que você pensa para Nazaré da Mata em melhoria para a nossa educação, Eliane? Jorge, antes de tudo, eu quero fazer alguns agradecimentos por eu ter chegado essa jornada até agora, né? Certo. É um ano que a gente vem nessa caminhada, né? E a gente só é possível essa caminhada, primeiro com a proteção divina, com o apoio da família, com o apoio dos amigos, com o apoio das mulheres, né? Que a gente quer agradecer também a todas as pessoas que têm nos recebido em suas casas, principalmente as mulheres que ficam mais em casa e que são mulheres como eu, que têm o mesmo sentimento, que sabem o que é que a mulher precisa, que a mulher sofre, porque a mulher passa, né? E quero te dizer, antes também dizer aos ouvintes, que nessa conversa nós não vamos apresentar nenhum projeto e nenhuma proposta mirabolante, impossível de ser concretizada. Eu toda a vida, passei minha vida inteira vivenciando política, e nos deixa muito frustrada a questão de as promessas que são feitas e depois não se é cumprida. Então é melhor que se mostre as propostas possíveis de se fazer. Então a gente vai mostrar aqui propostas que são possíveis de se realizar, porque o município vai fazer com recursos do município. Aí a coisa é o recurso do município, a outra coisa são propostas, projetos que dependem de recursos do Estado e recursos do governo federal. Esses recursos são muito mais difíceis, porque nós estamos vivendo uma crise econômica e uma crise política. E essa crise não vai sair agora, não vai nos deixar agora. Essa crise talvez comece a reagir em 1918. E aí eu não vou prometer mundos e fundos se a gente não tem condições de fazer. Eu sou mulher, a gente sabe que é mulher, e o homem que é casado sabe também que a mulher faz do pouco muito, e nós vamos fazer do pouco muito pensando no salário que a gente tem, quer dizer, pensando no recurso que nós temos. E aí no que você toca a educação, tem algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, é manter o piso nacional para os trabalhadores da educação, para os professores e professoras da educação. Isso aí é lei e precisa se manter. Mas é também preciso incentivar os outros trabalhadores da educação. Não só você ter o trabalhador que ensina, que está em sala de aula, os professores, mas também tem o pessoal da secretaria, das bibliotecas, que precisam ter esse incentivo. Isso aí entra na discussão de um planejamento para se discutir o plano de carreira e salário. Né? Que aí também os professores ou os outros funcionários da prefeitura não têm, há muito tempo que não tem aumento de salário. A última vez que tiveram aumento de salário foi na gestão de Jaime Corrêa. Nós também pensamos em adequar o transporte escolar de acordo com a necessidade dos estudantes. Então a gente não é impossível também muitos estudantes saem daqui de Nazaré, trabalham o dia todo, saem para estudar e aí vai no ônibus abarrotado. Tem que se buscar uma solução. Um ônibus, quando a capacidade é de 40 ou 50 pessoas, vai 60, 70 pessoas. Então, alguém não se tem condições de descansar, de se ler um livro, não tem. Então, é preciso adequar esse transporte. Uma outra coisa, e isso aí é fácil de se fazer, alguém vai me dizer, não, é impossível, a gente tem que fazer creche, Joyce. Nós temos que ter creche no nosso município para todas as crianças em idade de creche. Isso é possível, não é obrigado a se construir creche, não. Você pode conveniar com as instituições. Nazaré tem 1.000 instituições, 1.001 instituições, várias instituições. Então você pode estar conveniando de acordo com os bairros e você ter a criança bem cuidada
naquele espaço dessas associações, dessas instituições, para que a mãe possa sair para trabalhar tranquilamente. Nós temos também de organizar melhor as escolas, né? Que seja fazendo um primeiro projeto piloto da Escola Integral Municipal. Você tem esse projeto para ver como é que dá certo. Se o governo estadual está dando certo, a gente pode testar. Não é fazendo um piloto, não é fazendo todas as escolas de imediato, mas você faz o piloto, para que cada vez mais o aluno da rede municipal, ele possa estar tendo uma educação de qualidade dentro do espaço público. Muito bem, então vamos para o ouvinte, né? Alô, boa tarde. Boa tarde, Joás. Meu amigo Luiz Carlos. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Luiz Carlos. Eu queria parabenizar você por você ter sido escolhida para na tua chamada olímpica, que eu não sou Obrigada, Para mim foi um orgulho para Nazaré você ser escolhida. Você representou o nome de Nazaré da Mata. Eu não sou nazareno, mas moro aqui desde 79. Me considero nazareno e fiquei muito feliz. Obrigada. Agora, eu gostaria de fazer duas perguntas a você. Não é minha pergunta, é política. Agora, se também você achar que não pode responder, você não responde. Veja bem, você é uma pré-candidata do PSB, né? Sim. Aí tem aquele menino como Gabriel Planta, ele é de outro partido, só que ele é da base do governo. Aí, primeira pergunta, será que tinha condições de vocês se unirem numa chapa só? Isso é a primeira pergunta, não responda agora não. A segunda, existe alguma possibilidade de você também se unir a doutor Nino, que também é candidato? Eram essas duas perguntas, muito obrigado. Desculpa alguma coisa, viu? Pode responder, Eliane. Obrigado, Luiz Carlos. Um abraço. Obrigada, Luiz Carlos. Obrigada pelas palavras, né, pelo incentivo, pela torcida na tocha olímpica. Eu quero dizer a você, Luiz Carlos, que em política o diálogo é fundamental. Nós não vamos dizer aqui que há possibilidade de unir Eliane, Gabriel Planta, Eliane, o ex-prefeito Nino. A gente tem que pensar que eu estou numa candidatura, estou trabalhando a minha pré-candidatura há 1 ano para ser prefeita. Nazaré precisa quebrar esse paradigma, precisa quebrar o tabu de que só o homem sabe administrar. Nós também, nesses 44 anos de vida, de trabalho aqui em Nazaré, eu tenho 44 anos de trabalho em Nazaré, tenho 58 de idade. Eu comecei com 14 anos, sendo bolsista do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Trabalhei 18 anos no sindicato, com 2 anos de bolsista são 20, e 29 anos, que alguns foram juntos, de Amunã. E aí a gente tem demonstrado que tem capacidade, sim, de administrar, que tem capacidade de gerir recursos. Fui diretora de enfrentamento à violência de gênero do estado de Pernambuco, desse estado de Pernambuco, de Goiânia a Petrolina, né? Então, todo o estado no enfrentamento da violência de gênero. Então, eu conheço de licitação, conheço de todas as propostas de prefeitura do serviço público. Ainda ontem estava passei 2 dias participando de uma capacitação. Então, eu estou trabalhando para ser a candidata. Essa união, nós temos ainda 25 dias pela frente para se discutir com quem vai haver as alianças. Mas as alianças, não é porque muitas vezes, por eu ser mulher, ser candidata, ser a pré-candidata e ser mulher, as pessoas só acham, né? Não é o caso de Luiz Carlos, ele quer saber se é possível, mas muitas vezes as pessoas só acham que eu devo ser vice. E por que os homens também não podem ser o nosso vice? Né? Então a gente tem que entender que a mulher também tem capacidade. Está aqui a Munã, bem gerida, está aqui uma rádio, está o Maracatu, está o Crefas, que foi uma luta nossa para trazer para Nazaré, que aí se agora a fundação não está caminhando como deveria ser, é uma discussão da fundação, mas eles já estão discutindo
né, tá o Centro de Referência da Mulher, que ainda é semana, que foi uma luta nossa. E a semana passada chegou o transporte, a coordenadoria da mulher, que foi feita a reforma, foi instalado o centro de referência com todos os equipamentos e já tem uma nova reforma prevista. Então, a gente sabe trabalhar. Com certeza. Vamos para o ouvinte? Caiu a linha do nosso amigo Serafim, né? Ele liga pra gente, viu? E você também pode participar pelo WhatsApp nosso, né? Também pelo Facebook, viu? O WhatsApp é o 996-480509. Vamos direto pro ouvinte. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Eu quero falar com a princesa. Diga aí, fala com a princesa, meu amigo. Eu quero saber dela, dona Eliane. Sim. Se ela vai para prefeita, ela vai aumentar a energia ou vai baixar? Eu estava esperando já essa pergunta sua, viu, Serafim? Obrigado, Serafim. Eliane, deixa eu só colocar uma questão aqui, principalmente dessa questão da iluminação pública, porque todos os pré-candidatos foram questionados, foram indagados sobre isso, né? E cada um tem o seu posicionamento. Eu acho que o povo quer saber realmente como é que vai ficar isso, as possibilidades de ter essa diminuição do futuro prefeito do nosso município, ou até no atual prefeito, né? Brevemente a gente vai até convidar o prefeito Nado para estar aqui no nosso programa. Mas o que é que você pensa sobre essa questão da taxa de iluminação pública, que qualquer recanto de Nazaré da Mata só se discute isso? Jorge, nós acompanhamos todo esse processo, né? Exato, Na verdade, nós acompanhamos todo o processo dessa taxa de iluminação pública. Nunca, em momento algum, nunca concordamos. Até porque a MUNAM, por ser uma instituição sem fins lucrativos, nós somos também penalizadas, porque aqui, por exemplo, a MUNAM paga R$380 de taxa de iluminação pública, fora a conta. Né? Então, por aí se tira. E eu quero dizer o seguinte, na lei existem brechas. Eu quero saber qual é a lei que não existe brecha. Porque a lei solta assassino, solta corrupto, solta ladrão, solta todo mundo. Então, os advogados arrumam brecha para tudo. Não é impossível que não vá se arrumar uma brecha na lei para diminuir a taxa de iluminação pública. Isso é um estudo que tem que ser feito, que é preciso ser feito, que a população não pode ser penalizada por um erro. Não é por um erro, ou ninguém sabe, eu prefiro dizer que foi um erro, não posso dizer que foi má fé, mas eu prefiro dizer que por um erro que cometeram, não pensaram no povo, não pensaram na população. Isso deixa muito claro que quando as coisas é feitas, muitos na carreira, então se deixa de analisar, se deixa de refletir, se deixa de pensar e se deixa de defender os interesses da população. Então, a gente vai sim se debruçar com o jurídico para buscar uma forma de diminuir, de congelar, mas que a gente não pode deixar a população penalizada com essa conta de energia. Porque junto com a conta, de um lado vem a conta de energia, por outro lado vem o esgoto. Pois é. O esgoto sanitário, que é 80%, e aí dizer que vai baixar... Não é só dizer que vai baixar na questão do esgoto. Você tem que baixar, mas também ser justo, porque tem casas que não tem a ligação do esgoto, ou o esgoto não passa naquela rua e as pessoas estão pagando. Então, é um estudo que tem que ser feito e um reajuste nessa cobrança. Para menor, claro, para menor não é para maior, a diminuição, né? Para poder o povo ter condições, porque senão quem ganha salário mínimo só vai pagar água, energia e comprar bujão. Se tiver comer, é só fubá, viu, gente? Que ainda tá barato. Eliane, eu quero aqui até agradecer os nossos colaboradores aí do nosso programa, né? Que mais uma vez a gente compensa depois os apoios, né? Porque nós estamos nessa série de entrevistas sem intervalos, certo? Mas eu gostaria de saber da pré-candidata a prefeita do nosso município, Eliane Rodrigues, a questão da mobilização, ou seja, mobilidade na Nazaré da Mata, né? Na Nazaré da Mata está todo mundo reclamando do trânsito, né? Fica todo mundo dizendo não posso estacionar meu carro, as pessoas não podem andar na rua com tranquilidade. O que é que a senhora pensa para Nazaré da Mata em termos de mobilidade?
do acesso às pessoas circulares do nosso município? Joyce, a gente tem um jovem aqui, arquiteto, filho de uma amiga minha, né, que a gente precisa primeiro até descobrir, não é a prata, é o ouro da casa, né? Então, nós temos Marlisson, que é um jovem, filho da nossa amiga, a professora Severina Tavares, que inclusive eu tenho conversado muito com ele, para ver que você tem que ter o técnico da área. Não é o que eu penso ou o que eu acho, mas é o que deve ser feito para melhorar a mobilidade. Então, hoje você tem vários gargalhos, várias dificuldades na mobilidade aqui no município. Você tem a falta de sinalização. Isso. Você tem, seja a sinalização horizontal ou vertical. Você tem as ruas intransitáveis. Isso aí nós temos falado muito na questão do Santa Cristina, por exemplo. Chega uma hora que você não dá para passar um carro, porque fica carro estacionado de um lado, carro de outro e a mão dupla no meio que acaba tumultuando tudo. Então é preciso se organizar o trânsito, é preciso se organizar o estacionamento, é preciso organizar as calçadas, porque as pessoas esquecem. Quem tem um deficiente em casa sabe muito bem o que é ter o deficiente, que ele tem o desejo, ele é deficiente de uma coisa, mas ele pode fazer outras várias. E aí ele quer vir na rua só, um cego quer vir na rua só, como nós temos a Amanda aqui em Nazaré. Amanda hoje faz conservatório de música. Amanda, ela cuida da casa, a Amanda cozinha. Então, dentro de casa, ela faz tudo. Mas ela não pode vir para a rua só. Porque ela pode cair nos buracos, ela pode bater nos objetos que estão na calçada, ela pode bater num poste mal localizado, enfim. Então, você tem a questão das calçadas, você tem a questão do trânsito, você tem a questão de estacionamento para os ônibus, que vem trazer alunos para a escola de aplicação e para a escola Santa Cristina, que ficam na rua também, e aí dificultando o trânsito. Você tem o transporte de carga, que aí também não tem um horário para carga e descarga, aí você dificulta também, mas isso é preciso tudo com diálogo. É preciso ser feito isso tudo com conversa, com diálogo, porque claro que o comércio precisa crescer, as pessoas precisam comprar. Então, para o comércio crescer e as pessoas comprar, tem que haver a carga e descarga. Então, tem que haver todo o diálogo para que a gente possa ter uma mobilidade e que as pessoas possam transitar na rua com segurança. Beleza. Vamos para o nosso WhatsApp, né? Fernandinha? A Severina Cristina faz pergunta a Eliane Rodrigues. Boa tarde, Joás. Boa tarde, dona Eliane. Boa Dona tarde. Eliane, eu gostaria de saber da senhora o que é que a senhora vai fazer pela nossa segurança, pela segurança de Nazaré da Mata. Muito bem. Severina Cristina. Segurança. Segurança é o grande problema, que às vezes as pessoas acham que a segurança ela está só de responsabilidade do governo do estado. Quando não é uma política pública, que ela deve estar inserida nas 3 esferas de governo. E a segurança, ela passa desde você ter o policial na rua, a você ter uma iluminação de qualidade, a você ter os guardas municipais, a segurança patrimonial, enfim, ela passa a você ter a não violência, você precisa ter policial na rua, você precisa ter iluminação pública, você precisa ter espaço seguro para que as pessoas possam transitar. E uma das coisas pior e mais fácil, que é a insegurança, no caso, é a iluminação, Joyce. Porque facilita. Eu acho que iluminação é fundamental e o acordo, a discussão, a parceria com policiais e você também ter os guardas municipais. Que Nazaré não tem, né? A Ana Valéria, tá na linha? Alô, Ana?
Alô? Tudo Boa bem? tarde. Boa. Eu gostaria de falar, porque eu escutei a Dona Eliane falando agora sobre o problema da Prefeitura Santa Cristina. Aí eu queria falar sobre o Carequinha também acontece a mesma coisa. Porque pela manhã e à tarde, para passar ali no Carequinha é horrível. Porque os carros param, as pessoas não podem passar, tem filas e filas de carro, fora as motos que ficam em cima da calçada também, quando os alunos vão descendo. Aí a gente queria saber o que era que ela podia fazer, se ela ganhasse sobre isso. Ok, Ana Valéria, um abraço para você, querida. Obrigada. Eliane. Oi, Ana. Ana, é o seguinte. Nazaré, ela tem três entradas, que também não difere de muito de outras cidades, né? Por exemplo, Carpina deve ter umas 10, né? Paudade também tem mais de uma. Então tem Aliança, tem 2, enfim. Agora, Nazaré tem as políticas públicas, elas precisam ser integradas, elas precisam ser associadas. E aí, o que é que você tem? Você tem o Santa Cristina, você tem a rua do Santa Cristina, do Carequinha, e você tem a rua do Irmã Guerra. Isso. Mas não dá para você fazer mão e contramão, né? Uma ser mão, a outra ser contramão, porque você tem a feira. Então, você tem a feira livre. As pessoas entendem, muitas vezes, o entendimento de crescimento do município é concentrar tudo no centro da cidade. Quando não é. Eu ainda não conheço uma cidade com concentração que ela tenha crescido a sua população e tenha se desenvolvido. Porque na hora que você descentraliza algumas atividades do centro da cidade, isso vai melhorar o fluxo e você vai crescer o município. Caruaru. Você vai para Caruaru, então você tem o centro da cidade, não deixa de existir o comércio do centro da cidade, mas você tem comércio em vários cantos e longe um do outro. E isso fez com que Caruaru se desenvolvesse. Caruaru hoje tem 200 mil habitantes, quase 200 mil eleitores. Eleitores. Né? Então, você veja como cresceu Caruaru. Há 20 anos não era desse tamanho. Então, o que precisa é organizar a feira de forma que você dê mão e contramão. Nós temos aqui, nessa rua aqui, a rua Coronel Manuel Inácio, a rua Bom Jesus, esse trecho aqui principal, que a gente chama Passarela do Frevo, com a rua do Santa Cristina, você não tem uma rua de acesso que encurte aqui a Frei Caneca com a Dr. Francisco aqui, Francisco Chaves, se não me engano, com essa principal. Você não tem nenhuma rua de acesso. Ou você tem aqui, ou você tem lá na Revoltosa. Por quê? Porque foi se fechando, tinha os becos que dava passagem, e foi se fechando, e ninguém também teve a ideia de se fazer uma rua. Ali tem que fazer, como você tem ali na General Osório, ali na Rua do Juá, onde tem a moto, Rodrigo Moto, com a rua do hospital, ali a população quer uma rua. Porque você tem que vir pela entrada do hospital e anda um pedaço só de quintal. E aí não tem segurança. Se você tivesse desapropriar uma casa ali que já tinha uma mulher que queria, então você fazia acesso através de uma rua. Então, o que falta em Nazaré é acesso às ruas, e aí precisa organizar as outras atividades que estão ligadas. Por exemplo, a feira. Muito bem, vamos para o ouvinte. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Meu amigo Eduardo. Então, Jorge, tudo bem? Tudo ótimo, meu amigo. Parabenizar aí pela rodada de entrevistas e aproveitar a oportunidade para falar com a executiva de Nazaré. Fica à vontade. Eliane Rodrigues, eu gostaria de conhecer o seu compromisso, porque eu já conheço como a senhora sendo executiva aí na AMUNAM e todas as atividades de gênero nessa identidade forte que a senhora tem de trabalhar esse empreendedorismo. Então, nós ficamos conhecendo com o passar do tempo uma história de padrão CISA. E eu acho que o padrão CISA ele não é muito positivo, que a gente está vendo aí a bagunça no Brasil. Mas o padrão AMUNAM é um padrão de qualidade, onde o homem tem espaço, a mulher tem espaço, e aí toda a família ela é beneficiada com as oportunidades
que a estrutura da MUNAM oferece. Nós podemos acreditar nesse seu compromisso de juventude, de experiência, exatamente para renovar nossa cidade, já que o que nós temos não teve competência, embora tivesse conhecimento, mas na hora de aplicar não teve um bom padrão, não teve qualidade. É isso que a senhora nos oferece? Obrigado e boa tarde. Obrigado, Obrigada, Eduardo. Olha, com certeza, pode contar com isso. Do jeito que eu cuido da minha casa, eu cuido da MUNAM. Do jeito que eu tenho responsabilidade com a minha casa, com a minha família, com meus objetos, com meu fogão, eu quero que as pessoas que estão do meu lado também tenham com a MUNAM, com os objetos da MUNAM. E também vai ser isso com o município. Eu quero cuidar, ter essa chance, essa oportunidade para cuidar de Nazaré, como eu cuido da minha casa, como eu cuido da MUNAM, cuidar das pessoas. Porque eu acho que para primeiro você cuidar dos objetos, você precisa cuidar das pessoas. E aí passa, eu não vou aqui ser irresponsável e dizer que vou criar a secretaria disso, daquilo e daquilo outro. Porque hoje nós vivemos num mundo que é preciso conter despesas. Mas você tem outras formas. Por exemplo, necessariamente, eu não posso criar uma secretaria para cada segmento, mas eu posso criar uma estrutura menor, criar a estrutura de coordenadoria. Porque quando você cria uma secretaria, você precisa de uma estrutura grande, de no mínimo 10 pessoas, 15 pessoas para funcionar, como deve ser um organograma de uma secretaria. Você vai para uma coordenadoria, com 4 pessoas, você resolve a situação. E aí a gente tem que pensar nas políticas públicas para a juventude, a gente tem que pensar nas políticas públicas para as mulheres, que já existe, precisa melhorar. A gente tem que pensar nas políticas públicas para as pessoas com deficiência, porque nós temos em Nazaré cadeirante, nós temos cego, nós temos surdos, nós temos que pensar em políticas públicas para a pessoa idosa, nós temos que pensar nas políticas públicas para as pessoas do LGBT, as lésbicas, os gays, os transexuais, que são seres humanos e precisam de políticas públicas especializadas. Agora, eu não posso pensar, Joás, numa política pública para a juventude, onde eu vou botar uma pessoa de 60 anos para cuidar da política pública do jovem. A política pública do jovem, eu tenho que descobrir no município o jovem capacitado para que ele assuma a coordenadoria e congregue outros jovens para se trabalhar, para criar, dizer o que é que eu quero. A gente tem que pensar em ouvir as pessoas. Eu não posso pegar uma pessoa de 18 anos para pensar política pública para o idoso. O idoso é quem sabe a dificuldade dele, então tem que ser o idoso que tem que pensar na política pública dele. A gente só faz política pública de qualidade, de inclusão, se a gente colocar as pessoas certas nos lugares certos. Agora, se fizer troca de papéis, não funciona. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui para Silvana Mamedes, né? Ela é lá do Joá, está parabenizando a Eliane Rodrigues, né? Estou com você, vamos mudar Nazaré, viu? Temos ouvinte? Eita, meu amigo Rafael. Abre aí. E aí, Rafael, diga aí. Rafa? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Oi, boa tarde. Fala bem compassado aí, Rafael, pra gente entender. Repete o que tu pediu. O que é que você quer? Diga. Oi? Fala, Rafael. Tá complicado aí, Rafael. Depois tu liga de novo pra gente aí. Eliane, você falou num assunto importante aí, na questão de secretarias, na questão dos jovens. Você como pré-candidata, você
se Deus quiser, como candidata. O que é que você pensa, principalmente aos jovens Nazaré da Mata, né? Nós temos aí uma camada de gente jovem que diz que está sendo esquecida pelos gestores, né? E que a prática esportiva, a questão de diversões, né? Parque de eventos. O que é que você pensa nessa área aí para Nazaré da Mata? Eu vejo a juventude, não é só pensar no lazer. Eu acho que a prática esportiva ela deve passar por todas as faixas etárias, porque é uma questão de saúde. Então, ela tem que passar para o jovem, para ele ter condições de competir, de se sobressair, mas ele também tem que passar para o adulto, para o idoso, por questões de saúde. A gente vê na questão da escolaridade, Nazaré tem muitos jovens já formados. E quando eles falam assim, eu vejo que eles têm um anseio do primeiro emprego, a vontade de trabalhar. E a outra coisa que você falou, o esporte, O esporte, a questão educação, de eventos. as festividades, né? Isso. Festividades a gente precisa, hoje, Nazaré já não comporta, a catedral já não comporta uma grande festa, né? Mas aí também não pode ser esquecido. Acho que tem que se descentralizar todas essas atividades e as festas e unir as festas modernas com os cantores modernos, mas também sem esquecer a nossa cultura. Né? Sem esquecer, porque se a gente esquece a cultura, nós esquecemos nossas raízes. Mas eu vejo que o jovem, com a necessidade hoje do jovem, é a capacitação, mas o mercado de trabalho. O direito de aqui nascer e aqui viver. E aí é o que não se está tendo, nascer e viver. Então, para ele nascer e viver, a gente precisa ter fábricas. Para ter fábricas, a gente precisa de ter um polo industrial. Que o nosso polo industrial, ele foi distribuído em terrenos. Que poderia ter sido, o terreno poderia ter sido desapropriado em outra área e o parque ter se permanecido, o parque industrial. Então, acabou virando pequenas chácaras, e acabou virando terrenos que tem... Se você for para Diamante, você tem muita gente de Nazaré morando em Diamante. Já em Diamante não, em Cinco Corações. Em Diamante, a maioria são pessoas de fora. Mas tudo bem. Dá casa, dá moradia, dá terreno para as pessoas terem uma qualidade de vida e morar bem, é viável. Mas o parque industrial, ele é importante porque você vai dar condições de a pessoa trabalhar e comprar o seu terreno e fazer a sua casa e não estar mendigando. Porque o que a gente tem que fazer é ensinar a pescar, não é dar o peixe. Porque dar o peixe é criar a indústria da seca que nós tivemos no passado. Quando os deputados eram eleitos, porque eles tinham um carro-pipa. Isso aconteceu também na nossa região. Tinha um carro-pipa para levar água ao povo e aí ali fazia a troca do voto. Então, a gente tem que ensinar a pescar. E aí a gente precisa de um polo industrial. Porque você tendo o polo industrial, a infraestrutura desse polo, você pode trazer fábricas, Joyce. Então, nós temos hoje uma Goiânia sobrecarregada de fábricas. Sobrecarregada de fábricas. Quando a maioria da população que trabalhadora, que trabalha nessas fábricas, não é de Goiânia, porque não tinha mão de obra qualificada. Isso. Aí vem gente do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio, de outros estados trabalhar lá. Então, o que a gente precisa é unir, por isso que eu digo, toda a política pública de educação, saúde, assistência social, agricultura, toda a política pública, ela tem que ser integrada, porque se ela desintegrar, é igual uma aliança. A aliança é toda fechadinha. Na hora que ela se parte, a tendência é virar dois arcos. E aí que não pode ser. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço aqui. Primeiro, o Rafael do Centro está perguntando se você lembra dele, viu? Lembro, sim. Lembra, Rafael. Não se preocupe com isso não, Rafael. Pelo Facebook, que está sendo transmitido ao vivo, a Dulcinea Show está dizendo o seguinte: vai em frente, Lene. Eliane Rodrigues, realiza o seu sonho, viu? Obrigada, Néa. Um beijo para você. E aí eu também quero acrescentar, Joyce, que a gente não tem uma política integrada de agricultura. A lei diz que o município é obrigado a comprar 30%
da merenda ser 30% dos pequenos agricultores do município. No entanto, né, é o mínimo, é 30%. Você pode até comprar os 100, se for o caso. E nós temos muitos pequenos produtores em Nazaré, nós temos várias associações de pequenos produtores. Nós temos uma cooperativa aqui em Nazaré, que eu não sei por que motivo, né? Cada um tem os seus motivos, mas a gente tem que ver a questão institucional, porque uma coisa é as minhas relações pessoais, outra coisa é a minha relação institucional. Mas a gente tem uma cooperativa que não fornece para Nazaré. É uma pena. Fornece para Passira, fornece para Gravatá, fornece para outros municípios e não fornece para Nazaré, né? A cooperativa dos pequenos produtores de Babilônia, do nosso amigo Júnior, pessoal lá de Babilônia. Então, você precisa valorizar os pequenos produtores. A gente precisa, em Nazaré, ter uma sementeira. Nazaré não tem árvore, as árvores de Nazaré estão se acabando. A gente precisa de fazer um trabalho educativo com as famílias para que cada um adote uma muda na sua casa, na sua calçada. Agora, para isso, precisa ter o estudo, saber qual é a árvore que vai dar para aquela calçada para não derrubar a casa, né? Porque tem árvore que cresce demais. Mas aí a gente precisa ter uma cidade mais arborizada. A gente precisa ter uma cidade mais bonita. Porque a gente precisa ter área verde. Eu sempre discuti isso, porque eu sou do movimento social. Eu vivo isso. Eu sempre discuti por que é que os bairros, por que é que os loteamentos não têm área verde. Tem loteamento aqui que até as ruas foram doadas. E aí você não tem área verde. A mãe, a família, a criança não tem onde brincar. Não tem onde brincar. Aí diz assim, não, porque os meninos hoje só querem brincar de smartphone, de videogame, não sei. Porque também não tem um campinho na rua. Não tem segurança na rua. Então ele não vai poder ir para a rua se não tem um campo. Se não tem um campinho de areia. Você chega em qualquer espaço, nas grandes cidades, tem um campinho do tamanho da 10 metros, mas tem um campinho para o pessoal jogar. Para os meninos brincarem, as crianças brincarem. Então, você precisa de área verde, você precisa de espaço que as mulheres possam caminhar, que os homens possam caminhar, porque é questão de saúde. Por exemplo, a academia da cidade. Eu não vejo que seja o investimento da academia da cidade, o investimento financeiro seja tão grande em relação ao que é o investimento humano. Porque a gente tem que pensar nas pessoas. A gente não pode pensar no cimento, na areia. Eu tenho que pensar, se as pessoas têm qualidade de vida, então ela vai ter condições de pensar no cimento e na areia. Muito bem. Você falou na questão cultura e até o Júnior conversando comigo recentemente, ele falou que infelizmente Nazaré da Mata há muito tempo não tem uma Secretaria de Cultura, mas a diretoria de cultura que existe, ele na concepção dele, de muitas outras pessoas, né, não funciona, certo? Para que a cultura, Eliane, né, e a agricultura possa melhorar no nosso município, o que você pensa nisso? Você como pré-candidato, você chegando a ser prefeita do nosso município, o que é que você pensa na questão cultura? Porque a gente vê as pessoas do campo vindo para a cidade, né? E a gente vê a agricultura da gente a cada vez mais diminuindo. Eu já até adiantei um pouco, né? Uhum. A questão de uma coordenadoria, porque essas coordenadorias, elas não estão ligadas a uma secretaria. Elas ficam ligadas diretamente ao gabinete do prefeito e da prefeita. Então, são coordenadores que são monitorados. Eu acho que nenhuma política pública hoje, ela vai funcionar se não houver um monitoramento. Se não houver um acompanhamento direto do gabinete do gestor ou da gestora. Porque as pessoas, nós temos funcionários ainda, ou pessoas que fazem o concurso público, ou que vêm para o espaço público, assim, com aquela cultura de que, não, ali eu vou só ganhar o dinheiro e
povo que se lixe. Trabalhar, jamais. Mas a gente tem que tirar isso da cabeça e dizer, olha, eu estou nesse espaço para contribuir com minha cidade e aí eu preciso trabalhar. E aí, então, para isso, o gestor precisa estar presente, tá perto do povo, tá acompanhando, tá monitorando. O secretário precisa estar junto, o diretor precisa estar junto. Porque se um falha, vai falhar todos os outros, Joyce. E aí, o que a gente vê também, eu já falei da questão da merenda, de como eles, da compra direta para merenda, da questão da sementeira, de a gente ter um espaço de capacitação dos agricultores. Hoje, o médico se forma, ele tem que estar estudando todo dia para poder ele não cair na mesmice do passado e não ficar para trás, como diz o ditado. O advogado ele tem que se atualizar diariamente das leis, da jurisprudência, de tudo que sai. Então, do mesmo jeito, é o agricultor. As alternativas, as formas de irrigação, de como economizar energia, de como economizar água, mas sem deixar de produzir, isso tudo é capacitação. A gente não tem um centro de tecnologia da agricultura. Quando eu falo de tecnologia, não é até o computador, não. Tecnologia é uma palavra mais abrangente, onde haja as trocas de novas tecnologias para a agricultura. E isso a gente não tem. E isso é preciso ter. O trabalhador rural também tem direito a se capacitar, a inovar, a criar. Então, hoje a gente até tem aqui em Nazaré, desculpa, Sérgio, com o irmão dele, ali um vizinho nosso ali em Babilônia, que ele já está fazendo as plantações hortaliça, hiprogênica, eu acho que é hiprogênica, um nomezinho assim, que é criar a alface, plantar alface na água. Quer dizer, ali está livre de agrotóxicos, está livre de várias coisas. Então, a gente, quer dizer, é uma nova tecnologia, quer dizer, para Nazaré. Isso já existia, o japonês usa muito isso, né? Mas para Nazaré. Mas está existindo já. Então, tem que ter novas tecnologias. Nós temos que dar qualidade de vida ao trabalhador rural para que o povo fique na terra. Não dá para inchar as periferias e o povo passar fome na cidade. Se todo mundo vier para a cidade, quem vai plantar? Eu nunca vi dizer que se planta feijão, arroz, milho no asfalto. Nós temos que ter trabalhador rural, mas também o trabalhador rural deixou de ser burro de carga. O trabalhador rural tem que ter qualidade de vida. E a gente nem hoje... Que é uma coisa que me dói, faz muitos anos, Joyce. Muitos anos que eu venho lutando, uma coisa que me dói, a gente não ter abrigos na zona rural. O povo vai esperar um transporte para vir para a cidade e tem que esperar na chuva, ou então levar uma sombrinha de casa. Pois é. Vamos para o ouvinte? Alô, boa tarde. Boa tarde, Joás. Sou eu novamente. Diga aí, Luiz Carlos. Eu queria dizer a Eliane que, infelizmente, eu não vi a entrevista dos outros candidatos, com a falha da minha parte, mas que estou gostando muito da entrevista dela. Ela está, assim, usando tantos temas, e os temas tudo assim, tudo bem explicado, tudo direitinho. Agora, eu precisei sair um pouco para atender uma pessoa. Eu gostaria de saber, já que eu estou no ponto de idoso, eu queria saber qual era, assim, as ideias dela sobre o idoso, sobre duas instituições que tem em Nazaré, que ajudam o idoso, que cuida do idoso, que é o Lar Espírito, André Luiz e o Irmã Guerra. Obrigado mais uma vez. Pode falar, Helena. Luiz Carlos, inclusive eu falei que a política pública do idoso, né, ela é muito importante, até porque a gente precisa criar esse conceito na família que o idoso não é descartável. Então, todos nós vamos ser idosos amanhã. Todos nós. E uma coisa que é muito importante é se você trata bem hoje,
nós que somos com a juventude acumulada, se nós tratamos bem hoje as pessoas mais idosas que nós temos em casa, então os nossos filhos vão nos tratar bem amanhã, quando a gente tiver idoso. Se não, vamos padecer do mesmo jeito, né? E a questão da saúde do idoso, a questão da farmácia básica, desse atendimento diferenciado, é preciso ter, sim. É preciso existir o apoio, é preciso que o poder público chegue perto, que faça as parcerias, porque a gente hoje vive uma cultura no Brasil e um processo muito grande, que você trabalha, você tem uma receita, você tem um salário, por exemplo, de R$2.000, e você se aposenta e fica ganhando 899. Então, ao invés de você ganhar 3, porque é na hora que você precisa de remédio, porque aí vem as dores, depois vem a diabetes, depois a pressão alta, aí vem uma ferida daqui, uma ferida da acolá, e aí não tem esse dinheiro para comprar remédio e nem tem o remédio da farmácia básica. Então, toda a atenção e todo o respeito, sim, nós teremos com o idoso. E, como eu disse, a gente vai criar, né, vai se pensar, vai se criar, vai se discutir a coordenadoria de atendimento ao idoso. E quem vai cuidar disso deve ser um idoso, porque ele sabe onde dói ali, onde dói aqui, que dói a cabeça, se é o olho, a catarata, o que é. Então, ele é quem vai saber qual é a melhor política para se discutir, junto e para fazer junto ao idoso. Então, mas o cuidado com o idoso, ele tem que ser um cuidado de muita qualidade. Joyce, eu quero dizer o seguinte, que não adianta eu vir para uma rádio, não adianta eu ir para uma rua, não adianta eu estar numa casa e dizer assim, eu vou trazer isso ou vou trazer aquilo. Eu estou ouvindo o povo. Eu quero ouvir o povo. Eu quero trabalhar com o povo. Porque se errar a gestão e o povo. E se acertar, acerta a gestão e o povo. A gente tem que direcionar as políticas, ouvindo agora, ouvindo depois, para legitimar essa ação. Essa ação tem que ser legitimada e tem que ser trabalhada com transparência, Joyce. Eu acho que é fundamental uma transparência. Se o poder público não trabalha com transparência, o povo não sabe, então o povo não vai entender. Muitas vezes, os gestores até são sacrificados. Não estou falando qual é o gestor, nem de onde é, mas tem gestor que acaba sendo sacrificado porque ele não trabalha com transparência. Na hora que eu puder fazer, eu digo posso. Na hora que eu não puder fazer, eu digo não posso e digo por que eu não posso. Mas a gente não pode estar enganando o povo, fazendo o povo de besta, nem botando tarja de otário na testa de ninguém. Isso é que não pode ser. O povo tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado como cidadão e ter dignidade e exercer sua cidadania plena. Isso é que tem que ser. Muito bem. Pré-candidata Eliane Rodrigues. Saúde. O que é que você pensa? Termo saúde Nazaré da Mata, né? A gente teve aí alguns problemas na nossa saúde. E como é que você pensa para o futuro Nazaré da Mata, a saúde do nosso município? Jorge, nós temos hoje eu posso colocar né, algumas dificuldades que nós percebemos no programa Saúde da Família. Né? É preciso se pensar, é preciso se inovar, é preciso motivar quem trabalha e quem vai para os PSFs, né? Uma coisa que é muito importante é a qualidade do atendimento e a humanização no atendimento. Né? As pessoas, a gente quer ser bem tratada. Eu ontem mesmo, só para abrir um parênteses, ontem eu estava no espaço, um espaço muito chique, um espaço jurista e um espaço de gente de anel, como diz o nosso amigo Botafogo. E aí eu cheguei tão cedo para o curso que a pessoa que pegava a ata, a assinatura da ata, ela não estava. E aí, quando eu, perto de terminar a aula, aí eu disse assim, eu não assinei a ata. E perguntei, a pessoa da ata.
E aí disse, não, ela está no segundo andar. Aí eu disse, olha, quando eu fui a segunda pessoa a chegar, só estava o técnico de som. E eu não assinei ata porque eu não vi. Eu fiquei sentada assistindo a aula e depois, quando saí para o cofre, você não estava. E eu queria assinar a ata. Ela olhou para minha cara, a cara mais feia do mundo. Se ela era feia, ficou mais feia ainda. Não deu uma palavra, pegou o papel calada, me deu. Aí eu disse, você me empresta uma caneta? Ela calada estava. Me deu a caneta, eu assinei, ela pegou tudo de volta calada. Nem para minha cara ela olhou. Aí eu disse, mas é fineza, gostei do atendimento. Muito obrigada. Pois é. Porque aí o que acontece, às vezes, é assim, você... a humanização no atendimento. Mas aí eu quero dizer o seguinte, a gente tem dificuldade de especialidades médicas. Né? Em Nazaré tem dificuldade de especialidade médica. Você tem a dificuldade da farmácia básica. Mas você também, a gente tem uma dificuldade aqui, que eu acho fundamental, que é importante se discutir, é importante botar o pé no chão e ter realidade. Nós temos uma juventude, nós temos o movimento, né? Nós temos o grupo de homossexuais e de lésbicas, que são grupos de risco, que nesse grupo também está envolvido os héteros sexuais, os héteros, e está envolvido. E aí a gente tem um índice grande de portadores de HIV. E ninguém está preocupado com HIV. Se a gente não tiver cuidado em fazer um trabalho de prevenção ao vírus da AIDS, nós temos o ano passado, notificado, se tinha quase 40 casos notificados na Secretaria Estadual de Saúde. De AIDS. Notificado. Esse é aquele que a pessoa foi, fez o exame, se identificou. E quem não foi? Então, é um índice grande para uma cidade do porte de Nazaré da Mata. E ninguém está preocupado. Nós temos o pessoal da hemodiálise, nós temos o pessoal do câncer, inclusive câncer de mama, né, que são cânceres, hoje são preveníveis, mas que todo dia nós temos casos novos de câncer. Então, é preciso se fazer um acompanhamento melhor. E quando eu digo, não é o município puxar para si toda a responsabilidade, não. Porque o município pode estar fazendo a parceria junto com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que está aí, que precisa de apoio. Não tem Estado de direito. Isso, quando eu digo, é município, Estado e o governo federal, que tenha pernas, nem capacidade técnica de trabalhar as políticas públicas sem a ajuda da população, sem a ajuda das ONGs, sem a ajuda das entidades. O que precisa é valorizar essas entidades, o que precisa é chegar perto, é apoiar e discutir olho no olho, dizendo é assim, pode assim, isso não pode. E aí a gente vai ter uma saúde de qualidade, uma saúde pensando nas pessoas. E aí a gente tem a questão da saúde da mulher. Nós temos que pensar hoje, municípios do tamanho de Nazaré, e ainda não chegou, poucos chegaram, mas Recife a gente já tem, outros municípios da área metropolitana se tem. Não vamos esconder que a gente tem uma população gay, minha gente. Nós temos uma população de homossexual e de lésbica que é muito grande, que precisa ter um tratamento de saúde diferenciado. Não vamos esconder, nem tapar o sol com a peneira, não. Nós temos a anemia falciforme, que a maioria das pessoas que tem, ou quase todas as pessoas que têm, são mulheres negras. Vai para o negro, mas principalmente as mulheres negras que têm anemia falciforme, que não existe um trabalho de prevenção ou de acompanhamento, e essa anemia, ela mata. Isso afeta mais a saúde da mulher negra. Então, tem que se pensar a saúde por segmento, por pessoas, por criança. O que a gente tem que pensar é que as pessoas... Isso é um direito. Saúde, educação, assistência social. É um direito do cidadão, da cidadã, e é um dever de quem recebe os recursos fazer com qualidade. Muito bem, gente. Como todos os pré-candidatos, né, nós vamos até às 14 horas e 10 minutos, né, obedecendo o critério desde o começo da primeira
entrevista que nós fizemos aqui. Mas, Eliane, vamos falar um pouquinho também de política, né? Afinal de contas, as pessoas ficam questionando. Eliane Rodrigues é do PSB. O PSB, nos últimos anos, se juntou sempre ao ex-prefeito Nino. Eu perguntei até ao ex-prefeito Nino se o PSB, se haveria essa possibilidade, ele disse que estava de portas abertas e braços abertos para receber o PSB mais uma vez, porque é parceiro, segundo ele. Né? Eliane Rodrigues, você pensa, por exemplo, do PSB fazer uma conjuntura com outros partidos? Como é que tem muito comentário a respeito, como os ouvintes já colocaram, do Gabriel, né, de haver uma junção com o Gabriel e você, certo? Mas tem o irmão Mano aí que disse também que já conversou com você, poderia conversar a hora que quisesse. A terceira via, você falou uma coisa muito importante, mas sempre em Nazaré da Mata, quando a gente fala em política, diz: a terceira via não funciona em Nazaré da Mata. Né? Não é tradicional, não vai acontecer, vai polarizar o candidato ao prefeito com o candidato Nino, né? O ex-prefeito Nino. Você pensa assim, chegou a hora de mudar isso aqui em Nazaré da Mata? E o PSB vai realmente segurar a candidatura ou pode ir de volta para Nino novamente? Joás, olha, as alianças, eu vou começar pelas alianças. As alianças existem. Agora depende de com quem e como é que ela vai ser feita. Né? Às vezes, como eu disse no início do programa, as alianças, às vezes as pessoas querem as alianças para Eliane só ser vice. Eliane não pode ser cabeça de chapa. Né? Então, assim, onde está a humildade? Onde está o reconhecimento do trabalho? Então, tem isso. Alianças existem até porque isso foi uma prática de Eduardo Campos, quando foi candidato. Para você ter uma ideia, quando Eduardo Campos foi candidato em 2006, em 2005 nós já sabíamos que ia haver 3 candidaturas. Eram 3 candidaturas, Humberto, Eduardo e Mendonça. Se fosse quem fosse para o segundo turno entre Humberto e Eduardo, o outro somava de primeira e se somou. Quando foi na outra eleição, Eduardo já trouxe mais vários outros partidos para sua base. Quando foi agora na eleição 2014 com Paulo Câmara, trouxe 21 partidos para sua base. Agora, Geraldo Júlio, ontem eu estava no evento de Geraldo Júlio em Recife, no final da tarde, e era o apoio do Partido da Rede para Geraldo Júlio. Então, quase toda semana, um partido está chegando para Geraldo Júlio. Agora, eu não sei porque as pessoas, assim, quer que o PSB vá, mas não quer vir. Então, a recíproca está aqui. Parceria é mão dupla. Eu nunca vi parceria de mão única. Então, do mesmo jeito que o PSB pode ir, as pessoas podem vir. Né? Então, vamos acabar com essa coisa de que só o PSB pode ir. O PSB tem candidatura em Nazaré, Joyce. O PSB tem candidatura em Nazaré. O PSB está pronto para disputar a candidatura em Nazaré. Nós fizemos a Agenda 40. Adilson Gomes deu aí o parecer do PSB. Agora, como política, ela se muda, é igual a vida da gente? Nós estamos aqui, daqui a 1 minuto, 1 segundo, pode estar aqui, não está mais nessa vida, passar para melhor? Então, partidos políticos, são coligações políticas, são o processo político. Mas eu quero dizer que o PSB tem candidatura é Eliane Rodrigues, avalizada pelo presidente do partido. Né? Então, a gente vai trabalhar com nossa candidatura, sim. E quem quiser vir somar, nós estamos prontas a somar também. Vamos trabalhar, sim. E qual foi a outra pergunta que você queria saber? A questão da terceira via. Será que dessa vez... Terceira via, a gente tem que acabar. População, o povo está cansado. O povo está cansado, vai verde e amarelo, azul e vermelho. Aí então fica o povo está cansado. Tem o cordão amarelo, o cordão vermelho e o cordão azul. Mas ele está esquecendo da Diana. Esqueceu da Diana. Então tem um partido, tem um cordão azul, tem um amarelo, mas tem a Diana aqui. Então,
A gente vai ter, pode ter terceira via, pode ter quarta via. A conjuntura até o dia 5 de agosto é quem vai dizer. A conjuntura é quem vai dizer. Olha, essa eleição é totalmente atípica. Essa eleição é a eleição do sem dinheiro, porque ninguém tem dinheiro para gastar, eu não tenho. As pessoas que acreditam em mim, que acreditam no meu desejo de acertar, que confiam no meu trabalho, então elas façam a avaliação. Mas é uma eleição sem dinheiro, uma eleição que vai ser muito fiscalizada, porque vai ser fiscalizada desde o eleitor, que ele pode até fotografar, vai sair agora um aplicativo que ele pode fotografar e já mandar a denúncia direto para o tribunal, até os advogados, até o adversário pode fazer a sua denúncia, né? E além disso, uma eleição que muitos prefeitos que tinham direito à reeleição estão saindo do cenário, inclusive na nossa região. A Aliança Cacá não é mais candidato, tinha direito. Gileninho não é mais candidato, porque eles mesmos não quiseram ser candidatos, né? Então a gente tem aqui nessa região. Então é uma eleição atípica. E pode ser atípica também com 4, 5, 8... candidatos, 3, o que não pode é ficar em 2, no azul e no vermelho só. Minha última pergunta, porque essa daí pediram para fazer, eu quero mandar um abraço ao pessoal lá do INSS que está ligado com a gente lá, né? Eliane, você sempre, vamos dizer assim, militou, né? Na questão, por exemplo, você esteve na campanha do prefeito Nado, né? na primeira como na segunda, e hoje está em campo opostos, vamos dizer assim, na questão da sua pré-candidatura. Então, estou querendo saber o seguinte, a Eliane realmente vai segurar essa candidatura e até, como se diz, ser oposição ao atual prefeito do município quando ele lançar o candidato, ou, de repente, a Eliane pode ser chamada aí para compor também a chapa da atual situação, e se você aceitaria essa pergunta, eu não vou poder dizer quem foi que pediu para falar, mas está aí para você responder. Joyce, eu quero dizer que eu fui até criticada em algum momento por uma determinada pessoa, porque eu me dou bem com todos os pré-candidatos. Todos. Pode até não gostar de mim, mas eu falo com todos. Eu me dou muito bem com o prefeito Nado. Você sabe que eu me envolvi na campanha dele, na primeira gestão dele. Primeira vez, né? Acompanhei de perto todo o processo, ajudando mesmo. Não tenho nada contra. Ele sabe, quando eu quero dizer as coisas, eu digo pessoalmente a ele. Digo pessoalmente, tenho uma abertura de dizer pessoalmente. Mas dizer que fazer uma coligação, eu não posso afirmar coligação. O partido não é Eliane. O partido não é Eliane. Não vou dizer que eu vou fazer coligação com A, com B ou com C. Porque o partido não sou eu só, a candidatura não é minha. Eu estou aqui pelo partido, eu sou uma mulher, uma eleitora, uma cidadã de partido. O meu partido é o PSB, eu só tive 2 partidos na minha vida. Eu tive o PMDB, era MDB que passou a ser PMDB, e depois o PSB. Quando a Rádio saiu do PMDB... Então, foi PSB, eu sou PSB. Então, eu sou uma pessoa de partido. Eu sou uma pessoa que eu tenho palavra. Para mim, eu ainda sou do tempo que as pessoas, os homens chegavam em determinado canto e compravam e diziam assim, tal dia eu venho pagar e tal dia eu ia pagar. Eu sou ainda, papel importante mas eu ainda sou a pessoa de palavra. Então, eu não vou dizer que eu faça a coligação. Tudo tem... E outra coisa, eu sou uma pessoa de discutir com o grupo. Eu sou pessoa de discutir, de levar para a avaliação do grupo. O partido hoje não sou eu só. O partido tem toda uma comissão que faz parte do partido. Nós temos os pré-candidatos e nós temos o vereador Pereira, que eu sou a vice-presidente, e o presidente do partido é o vereador Pereira. Então, que a gente tem uma excelente relação, a gente se dá muito bem, conversa,
E não é uma coisa. Mas, acima de tudo, as pessoas esquecem de entender, os políticos, alguns políticos esquecem, que mesmo as comissões provisórias, a gente discute aqui, mas ela é validada, ela é legitimada em Recife. Então eu não vou dizer que vou fazer, porque a conjuntura política do Estado, ela pode refletir no município. É mais difícil a do município refletir no Estado, mas a do Estado, ela reflete no município. Então eu não vou dizer se faço ou não faço coligação, eu digo que estou aberta às discussões. Ok. Pré-candidata Eliane Rodrigues, né, a gente de antemão deseja aí boa sorte para você nessa empreitada e homologando aí sua candidatura, com certeza você vai estar mais uma vez nessa bancada já como candidata a prefeita, né? E a gente deseja boa sorte para você. Fica aí pelas as considerações finais, agradecendo todo o público, né? O pessoal que ligaram, o pessoal que está no Facebook, o pessoal que nos acompanhou, todos eles aí, muito obrigado por toda essa série de entrevistas, né? E eu fico muito feliz porque recebi vários telefonemas, viu, Eliane? Dizendo que as entrevistas foi muito proveitosa, né? Os pré-candidatos tiveram toda a oportunidade de colocar para toda a Nazaré da Mata o que pensa uma Nazaré melhor, um futuro melhor para a nossa cidade, né? E, lamentavelmente, apenas um, né, não pôde comparecer, já que o outro pré-candidato, no caso, Gustavo, realmente desistiu da pré-candidatura dele, né? E o Kiko não compareceu ao nosso programa, mas eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a todos, né? Toda a direção da rádio aí, que mais uma vez está junto com a gente aí, fazendo as coisas acontecer. E uma boa tarde para você, querida. Boa tarde, Joás. Eu quero agradecer a todos os ouvintes, eu quero agradecer ao nosso grupo, as pessoas que puderam estar aqui, as pessoas que não puderam, tem pessoas que trabalham, tem pessoas que têm outras atividades. Eu quero dizer que nós estamos unidos, nós somos uma família, a Munan sempre foi uma família, eu sempre fui uma família, e dizer que eu jamais vou sentar numa bancada para chegar aqui e mentir, porque eu não quero nunca passar na rua ou chegar em qualquer espaço e ser apontada dizendo que eu prometi uma coisa que não fiz. Eu prefiro não prometer e fazer igual a mulher quando pega o dinheiro que vai para a feira. Ela vai para fazer a feira básica. Se der para trazer, ela costuma até comprar só, vamos dizer assim, um quilo de tomate, 1 quilo de carne, por exemplo. Mas se sobrar, ela economiza daqui e da acolá e vê se dá para levar pelo menos uma posta de peixe para comer num domingo diferente. Então, eu prefiro nem dizer, como eu disse, eu não vou dizer nenhum projeto. Eu não vou dizer que tem um projeto pronto para uma praça, porque eu não tenho, porque é iludir a população. Quando eu digo que eu tenho um projeto pronto, hoje eu sou pré-candidata. Eu não sou nem candidata. Então, quem tem que ter projeto pronto é quem está eleito. É quem está no exercício ou quem já se elegeu. Começar a correr atrás dos projetos. Mas você ainda está pleiteando a vaga, né? Então, eu não venho aqui para mentir. Eu venho aqui para trabalhar com o povo, para ajudar o povo, para poder a gente acertar junto. E se errar, a gente também erra junto. Muito obrigada e que a gente espera que Deus, né, esteja sempre conosco, como sempre esteve. Santa Rita, que me acompanhe, né, a minha família que está junto, meu marido que está na rua, né, a minha equipe, enfim, os amigos que aqui estão, que a gente possa estar de mãos dadas, lutando, correndo atrás, por um objetivo único, que chama-se Nazaré da Mata. Obrigada. Muito bem. Gente, tô indo embora, volto amanhã com mais o programa Nazaré Destaca. A partir do meio-dia, a gente tá de volta. Fique com Deus, porque com Deus a gente tá sempre no caminho certo da vida. Tchau, tchau.